Está começando mais um LoganCast, podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página, e hoje vamos falar sobre a ótima série da Netflix, The English Game, e vamos relacioná-la com o Corinthians. Então, bora lá! Fergus Suter, you and I are gonna make history. That's the reason I brought you here. I know where the sun rises. Only gentlemen have lifted the cup. Men from fine schools with fine clothes, fine lives. I know where the sun sets. Imagine what it would mean to see men like us lift it. That's the dream. The English Game é uma série original da Netflix, lançada em 2020, e conta a história de Fergus Suter e Jimmy Love. Esse Jimmy Love, que não tem nada a ver com o nosso Wagner Love, infelizmente, né? Dois escoceses que foram contratados para um time de futebol em 1979, um time de operários, pelo chefe de uma usina produtora de algodão, com o objetivo de tornar o time o primeiro time de operários campeão inglês. Num período em que o futebol era dominado pelos ricos e era proibido os jogadores receberem para jogar. Assim, eles tinham que lidar com a inveja dos demais jogadores, o boicote dos times de elite, encarar a posição como novos ídolos do povo, além de terem que viver em um período muito conturbado, cheio de greves e várias lutas de poder. Bem, já falamos um pouco da origem do Corinthians em outros podcasts, mas só para relembrar um pouco, o Corinthians é um time fundado por operários que desde o começo teve que enfrentar o boicote dos times grandes da elite, assim como vemos no caso da série. Durante a série a gente vê o surgimento dos primeiros times e também das primeiras rivalidades. Eu vou contar, já só para lembrar que vai ter spoiler aqui, então bora lá. Na série, Suter e Love são contratados pelo Blackburn e deixam Darwin, que é o primeiro time deles na série. Durante a série, né, tem um amistoso entre o Blackburn e o Darwin. E a venda deles, trocarem de time, contagiou a torcida. Eles ficaram com uma ira, começaram inclusive a chamar o Fergus de Judas. E isso contagiou inclusive os jogadores que estavam entrando de maneira violenta, brigando, tudo. Pois bem, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, que na época era o Palestra Itália, também meio que começou desse mesmo jeito. O Corinthians perdeu muitos jogadores que eram descendentes italianos para o Palestra, e isso foi um dos princípios a que criou uma rixa entre os dois times. E hoje, Corinthians e Palmeiras é a maior rivalidade do mundo, né? Uma das, né? Não vamos exagerar. Ou talvez seja mesmo. Então, bem, na série, inclusive o presidente do Blackburn fala, né? Essa rivalidade é bom para os bolsos, né? Porque vende mais ingressos, os jogos têm mais torcida, né? Assim como Corinthians e Palmeiras. Bem, seguindo a série, Suter, agora no Blackburn, começa a chegar longe e conquista a vaga para a final da FA Cup. Porém, nesse momento, a Associação do Futebol decide eliminar o Blackburn por ter jogadores recebendo dinheiro, jogadores profissionais, né? Esse boicote também aconteceu parecido com o Corinthians, por motivos que ainda não ficou claro, mas é obviamente elitismo, né? Em 1914, o Corinthians conquistou o primeiro título paulista com 100% de aproveitamento, 10 vitórias em 10 jogos. Porém, em 1915 não pôde disputar o Campeonato Paulista, pois os times de elite não permitiram a entrada do Corinthians. Ele só voltou em 1916 pela divisão amadora, onde conquistou mais um título. Assim, na série, a associação decide aceitar o Blackburn, depois de perceberem que afastando os times de operários, os times que tinham jogadores recebendo, né, isso afastaria o público dos jogos. E talvez causaria, né, que os times operários criassem sua própria liga, tirando o controle do futebol das mãos da elite. Então eles foram obrigados a aceitar meio a contragosto nesses times. Pois bem,
Continuando no campeonato, o Blackburn joga e conquista o título. Suter vira o ídolo de sua cidade e o futebol mostra ser a alegria de um povo sofrido. Com o Corinthians a situação foi parecida. Logo após o Paulista de 1916, a Liga Paulista acabou aceitando o Corinthians e aceitando que os times amadores, né, os times de operários, pudessem participar no mesmo campeonato dos times de elite. Em 1922, já nesse modelo, conquistamos mais um Paulista. O primeiro Paulista de time disputando dos grandes, né, de verdade, dos times ricos. Eu já tinha falado um pouco disso no primeiro podcast, né, sobre o Martin Scorsese. E pois bem, em 1930 a gente venceu a Copa dos Campeões Estaduais contra o Vasco da Gama, outro time que se assemelha muito à história com o Corinthians, em uma virada épica. E esse pode ser considerado, inclusive, o primeiro título nacional da história do país. Inclusive, foi nesse título que o Corinthians ganhou o nome de campeão dos campeões. Mas essa acho que é a história para outro podcast. É uma história tão foda, assim, foda, né, que merece um podcast próprio. É isso, pessoal. Assistam a série, é muito boa. Comentem se gostaram desse estilo um pouco diferente que eu fiz nesse episódio, um pouco mais curtinho. E foi bem, se gostaram, comenta aí, deixem opinião, curtam se estiver no YouTube, compartilhem com os amigos. Obrigado por ter ouvido e vai Corinthians!